Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa turma está aí, as nossas crianças aprendendo da palavra de Deus. E é sobre esta palavra que nós queremos falar. Palavra esta que tem transformado as nossas vidas. Palavra que tem nutrido o nosso coração de paz. Palavra que tem norteado a nossa caminhada. Nós estamos falando sobre uma série de mensagens que temos como uma temática: quando os muros... Isso, que bom que você falou com ânimo, isso contagia bastante. Quando os muros caem. Isto. Estamos falando sobre o texto de Josué capítulo 6. Nós já vimos daquela colinha abençoada para a gente, nós já vimos pelo menos 3 grandes verdades sobre esse texto. Falamos primeiro que a batalha pertence ao Senhor. Muitas guerras, muitos embates que nós temos na vida, nós precisamos aprender o seguinte: é o Senhor que nos dará a vitória. Não é o nosso braço forte, mas os nossos joelhos que buscam o Deus vitorioso. Segundo, nós também já vimos o que? A obediência que parece loucura. No caso, o texto de Josué diz exatamente o seguinte: se você quer conquistar essa terra, Jericó, Deus falando a Josué para replicar o povo, dizendo o seguinte: você precisa rodear essa cidade por 6 dias, e no 7º dia você rodear 7 vezes. Isso parece loucura, mas a obediência a Deus não é loucura. As pessoas podem até pensar, mas a palavra de Deus diz que o próprio Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E vimos hoje pela manhã o que? O grito da fé e a intervenção divina. Sabe exatamente do que eu estou falando. Você que esteve aqui na escola bíblica dominical, você que permaneceu no culto, nós falamos sobre isso. Eles não somente gritaram, mas esse grito tem toda uma aplicação teológica. Esse grito não é somente um grito como uma torcida dá quando o time dele faz o gol. Não. É um grito que ecoa de Jericó e vai até a cruz, e da cruz chega ao nosso coração. Muito bem, agora eu quero ler contigo o texto de Josué capítulo 6, verso 22, 23 a 25, isso, na verdade os versículos não estão aí. Se puder abrir a Bíblia, lá na Nova Versão Internacional, nós iremos ler Josué capítulo 6, verso 22, 23, 24 e 25, Josué, capítulo 6, verso 22, só colocar aí para a gente, estaremos lendo juntos o que diz o texto bíblico. Muito bem, assim diz o texto bíblico. Sumiu tudo, mas vamos lá. Eu leio assim na minha versão, verso 22 ao verso 25, diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-a de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, fale ao nosso coração, fale ao nosso entendimento,
e que a tua palavra venha a ser anunciada de forma tão eficaz que cada coração saia daqui preenchido com a porção da Sagrada Escritura. Nós oramos na tua dependência e escondido na tua cruz. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Quero falar nesse exato momento sobre graça no meio do juízo. Nós estamos falando de Raabe e a redenção. Os versos que nós lemos agora mostra o clímax, não somente lá no começo do capítulo de Josué, no caso Josué capítulo 6, que fala sobre a queda dos muros, mas nós temos aqui um contraste dramático entre o juízo sobre Jericó e a graça de Deus concedida a Raabe. O versículo 22 do texto inicia uma nova cena, uma nova construção, uma nova narrativa, e essa narrativa é intencional. O verso 22 diz assim: disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes juraste. A ordem de Josué, a ordem que o grande líder Josué deu, era uma ordem que estava enfatizando uma promessa, a promessa que está lá em Josué capítulo 12, verso 14, uma promessa de salvação baseada, sabe em quê? Na fé. Porque, não sei se você lembra, eu sei que você já leu o texto bíblico, você tem lido Josué, mas quando os espias foram olhar a terra, eles ficaram na casa de Raabe, e ficando ali na casa de Raabe, eles foram protegidos por Raabe. Diz o texto bíblico que o rei de Jericó mandou soldados lá, ela escondeu aqueles 2 espiões, e quando ela escondeu, poupou a vida deles, e por causa disso, eles retornaram para o povo de Israel, seguros, e aí tiveram a condição de relatar o que eles viram em Jericó. Então ela fez um pedido, para que eles pudessem poupar a vida dela e dos seus, porque ela ouviu falar do Deus de Israel. E agora se cumpre o que está lá em Josué capítulo 2, verso 14, uma promessa de salvação baseada na fé. Ela não tinha nada além da sua fé, ela não tinha nenhuma garantia, não tinha um contrato, ela não tinha uma afirmativa com algo, com um selo real, não, ela tinha confiança na palavra. Você pode confiar na palavra de Deus, a palavra de Deus é suficiente para que tenhamos a condição de crer. E a expressão utilizada aqui no hebraico para tirar, aqui carrega um sentido de fazer sair. É quase não é uma expulsão, mas é algo um pouco mais volumoso. Não é simplesmente tirar, vou tirar esse copo daqui, não, é fazer tirar com um propósito. Não algo vazio, não é como se eu tirasse esse copo daqui e guardasse no armário, não é tirar para servir a outras pessoas, existe um propósito, o propósito da retirada de Raabe é algo além, indicando não apenas um resgate físico, mas uma ação intencional de libertação. Não sei se você percebeu, mas a narrativa, ela enfatiza Raabe. Embora tivesse uma cidade debaixo de uma maldição, e você ouviu isto hoje de manhã, a expressão aqui de anátema, é uma cidade devotada à destruição, mas Raabe foi poupada porque confiou no Deus de Israel. A sua casa marcada com um cordão escarlate, lembra disto? Porque os espias, quando saíram da casa de Raabe, disseram o seguinte: olha só, nós iremos cumprir a nossa palavra, mas você precisa colocar algo visível aos nossos olhos, para que os soldados, e nós também,
possamos identificar qual é a sua casa. E ela coloca do lado de fora da janela da sua casa um cordão escarlate. Seria como se fosse uma corda grossa, bem vermelha, lembrando que ela morava em cima das muralhas, então era algo visível, não era algo que chamaria a atenção de todos, mas aqueles que sabiam conseguiriam identificar aquele fato. Não sei se você sabe, uma vida cristã não chama a atenção de todos, mas chama a atenção de quem é necessário, chama a atenção de Deus, e a Bíblia nos garante isto. A Bíblia fala sobre um homem que chamou a atenção de Deus. Nós sabemos, olha lá o meu servo, e qual é esse servo? É muito fácil, começa com J e acaba com O. É Jó. Ele chamou a atenção de Deus, a sua vida chama a atenção de Deus. Caminhando nessa direção, nós podemos dizer que a casa de Raabe foi marcada por um cordão escarlate e tornou-se um símbolo de refúgio em meio ao juízo divino. E aí eu quero falar um pouco mais sobre esse cordão escarlate, que é um sinal da aliança e da fé. O cordão escarlate pendurado na janela, como falamos lá no texto de Josué, capítulo 2, verso 18 e verso 21, é mais do que um simples sinal de localização. Eu não sei se o seu GPS já te fez andar por caminhos difíceis, mas de vez em quando ele faz. Mas aqui é mais do que um sinal de localização, aqui é uma referência de abrigo. Por quê, pastor? Quando você olha o texto que lemos, o texto traz com nitidez que não somente Raabe estava na casa, mas quem? Os seus parentes. Há o abrigo seguro na presença de Deus. Aquele cordão escarlate, ele simbolizava que aquele local estava seguro por causa da promessa, e a promessa de Deus está sobre a sua vida. A Bíblia diz em vários momentos que o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a hora do amém. Amém. Podemos confiar nesta promessa, porque Deus está conosco. O termo utilizado aqui refere-se em uma tonalidade profunda de vermelho. Não era algo avermelhado, não era como aquela roupa que foi perdendo a cor, e você olha, um dia foi vermelho, mas depois parece algo desbotado. Não, era algo que trazia uma tonalidade expressiva, exatamente associada ao quê? Ao sangue dos sacrifícios e da purificação que o texto de Levítico, que é um sistema de sacrifício, apresenta, lá em Levítico capítulo 14, verso 4 ao verso 7, até a cor escolhida tinha um significado, tinha um propósito. Você pode pensar que a sua vida não tem um propósito, não é algo significativo, mas para Deus, o Deus que escolhe até a cor do cordão a ser colocado pelo lado de fora, como orientação e como símbolo, você acha que Deus deixaria a sua vida sem um propósito? Se você acordou no dia de hoje sem saber o propósito de Deus, eu quero te dizer, Deus tem um propósito específico e grandioso para a sua vida. Você não é um evento do acaso. O Senhor criou você para algo bem específico, e assim como Raabe foi bênção para muitas pessoas, você tem um propósito de ser bênção para várias e várias pessoas. Exegeticamente, o texto ele aponta para a teologia da substituição e da redenção. O que é isto? A vida de Raabe é poupada porque ela está, entre aspas, coberta por um sinal de fé e obediência. Falamos muito sobre obediência hoje pela manhã, mas o símbolo aqui é muito mais do que nós pensamos. Assim como o sangue do Cordeiro, lá do texto de Êxodo, marcou a casa dos israelitas e os livrou da morte, Êxodo capítulo 12.
O cordão escarlate marca a casa de Raabe e a livra do juízo. A tipologia aqui é muito clara. Qual é a intenção do texto? A intenção é: o que livra do juízo não é um mérito humano, mas a fé no sacrifício. Na verdade, a fé no sinal do sacrifício. Eu fico a pensar o caso de Raabe. O ato que ela decidiu tomar de esconder os espias poderia ser, e provavelmente seria, uma declaração de morte para ela, porque ela traiu o seu reino, ela traiu o rei de Jericó, porque quando ela se colocou a esconder aqueles homens, ela estava confessando uma gratidão, ela estava confessando uma fé em outro rei. A Bíblia exatamente nos convida a fazer isto. Não é a intenção, não é a expressão traição, mas é o abandono deste mundo, em detrimento a uma fé, a uma entrega ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela trocou de reino, ela passou a seguir a orientação de um outro rei. A Bíblia diz que existe um rei desse século, existe um rei que comanda este mundo, mas a nossa vida um dia foi resgatada, um dia foi tomada, e esta vida que temos hoje está nas mãos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Raabe entendeu isto, e ela entregou a sua vida, porque nós bem sabemos que o morrer para nós é lucro, mas o viver é Cristo. Raabe, podemos dizer sobre a temática dela, a salvação de Raabe é uma inserção no povo de Deus. Ela não somente foi salva, eu quero trabalhar isto, ela foi acolhida como povo de Deus. Olha o que diz o texto, verso 25. Porém Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, Josué poupou, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. No caso aqui, abra um parênteses, dia de hoje, o dia que esse texto foi escrito, ok? Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. A história de Raabe começa por uma entrega, mas primeiro, os espias foram até a casa dela. Eu entendo que Deus ele vem até nós. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho. A palavra é: Deus se faz entendível, Deus vem até nós. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Então há uma iniciativa de Deus, mas há também uma perspectiva do nosso coração aberto. Então a salvação de Raabe não termina no livramento físico, não era somente o seguinte: nós não vamos morrer junto com esse povo, não é isto. Porque o autor, ao escrever, ele utiliza um verbo aqui, viver, que assume a conotação mais profunda. Ele passa, no caso aqui, ela passa a habitar no meio do povo de Israel. Ela não estava mais abandonada, agora tem um novo lar. A mulher estrangeira, gentia e de reputação desprezível, agora é acolhida no povo da aliança. Irmãos, sabe o que isso nos dá como garantia? Que os nossos pecados, quando confessados, eles não fazem mais separação entre nós e o nosso Deus. O Evangelho, sim, é a certeza de uma nova vida. Quase sempre nós não acreditamos que as pessoas podem mudar. Cá entre nós, não é verdade? A sociedade sempre enxerga o outro como um ex-aquilo. Aquele que foi condenado nunca mais retira um estereotipo de ex isto, um ex aquilo, mas para Deus nunca tem um ex, sempre tem algo novo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram. O nosso coração gosta de estar trazendo à tona, como aquela onda que vai e traz de novo a sujeira. Mas o Senhor é aquele que limpa, não com qualquer tipo de água, mas aquela água que jorra do trono de Deus. Ele limpa as nossas vidas e a nossa vida fica purificada pelo sangue do Cordeiro. Diante dessa grande verdade, este é o tema recorrente na Sagrada Escritura. Deus transforma inimigos em membros de sua família. Efésios capítulo 2, verso 12 e 13. Mas há algo mais impressionante. Há algo que traz um brilho nos olhos. Olha o que diz Mateus 1,5. Esse texto de Mateus nos revela que Raabe tornou-se um ancestral do Messias. Raabe foi mãe de Boaz, bisavó de Davi, portanto parte da linhagem real que culmina, sabe em quem? Em Cristo. Ela não somente faz com que 2 espias saiam vivos de sua casa. Algo acontece na história de Raabe. A história de Raabe é mudada. Ela entra na história da genealogia de Cristo. Ela passa a ser uma pessoa que fez parte da família de Cristo. Pode ter maior dádiva do que esta? A nossa história também é transformada quando Cristo entra. Um dia Cristo entrou na sua vida. E se Ele ainda não entrou na sua vida, Ele quer entrar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar o seu coração. O juízo sobre Jericó, portanto, é também o palco onde a graça redentora de Deus irrompe de forma poderosa uma história de desastre. Estava tudo perdido para Raabe. Imagine, uma mulher que tinha uma vida totalmente depravada, iria morrer junto com os habitantes de Jericó, porque quando o povo de Deus chegasse, o texto diz que todos foram mortos à espada. Mas algo acontece, ela recebe aqueles mensageiros, e por causa daquilo que ela fez, mas acima de tudo, por aquilo que Deus fez, dando graça a Raabe, a vida dela foi transformada. Podemos dizer que há um link entre Raabe e o Evangelho. A história de Raabe é um retrato em miniatura do Evangelho. Não sei se você lembra, acho que é Monóculo, que se eu não estou errado, esse é o nome, um negocinho bem pequenininho que você olhava a foto. Você lembra disso? Quantos que estão aqui que lembram disso? Isso, pode abaixar o braço porque é vergonhoso, porque você está mais para lá do que para cá, né? Se você sabe o que é isso, meu irmão, o tempo já está gastando você. Mas era interessante, né? Essa geração não sabe o que é isso. Então eu posso dizer que Raabe é um retrato, é uma miniatura do Evangelho. Vamos tentar entender isto? Ela estava debaixo da condenação. Você ficou empolgado com o monóculo, meu irmão? Raabe, aqui comigo, Raabe estava debaixo, ou seja, sob a condenação, como todos nós também estávamos. Romanos 3, 23. Posso dizer também que ela ouviu sobre Deus de Israel e creu. Hebreus 11, 31 nos traz essa grande verdade aplicada no Evangelho. Ela demonstrou fé por meio de ação. O apóstolo Tiago trabalha muito bem isso no capítulo 2, verso 25. Você pode entender que há um ligar de pontos na história, porque só existe uma só história, que é a história da redenção. Toda a Bíblia aponta para a redenção. Ela foi salva não por mérito, mas por graça mediante a fé.
Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Entenda a profundidade, compreenda esta verdade. Deus está escrevendo toda a história por meio de algo que eu posso entender. E o que eu preciso entender e posso entender? Que existe a redenção somente em Cristo Jesus. Tanto o antigo como o novo, o antigo aponta, o novo apresenta a redenção. O cordão escarlate prefigura o sangue de Cristo, que nos livra da ira vindoura. Romanos capítulo 5, verso 9. Assim como Raabe foi retirada de uma cidade destinada à destruição, louvado e bendito seja o Senhor, nós também fomos libertos do presente século mau. Gálatas capítulo 1, verso 4. John MacAllister disse certa vez: a graça de Deus não apenas salva do juízo, ela insere o pecador redimido na própria história da redenção. Eu me emociono quando relembro da graça de Deus sobre a minha vida. Eu não sei onde eu estaria se não fosse a graça de Deus. Eu tenho certeza também que você não saberia onde o Senhor iria te encontrar se Ele não te encontrasse antes. Como estaria a sua vida se não fosse a graça de Deus? Nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós temos que reconhecer que além de nos salvar, Ele nos inseriu numa história maravilhosa, que é a história da redenção. Mas temos que também entender que há uma tensão entre juízo e graça. A presença de Raabe na narrativa serve como um lembrete que o juízo divino nunca é desprovido de misericórdia. Enquanto Jericó está sucumbindo, enquanto Jericó está caindo sobre a justa sentença de Deus, a fé de uma mulher gentil, a fé de uma mulher que era promíscua, a fé de uma mulher se torna testemunho de que a graça divina está disponível a todos que confiam nele. Se você confiar no Senhor Jesus Cristo, você não será decepcionado. Há certos anos, mais ou menos uns, talvez 7 anos, a Junta de Missões trabalhou uma temática, os improváveis. Raabe é uma improvável. Era aquela pessoa que ninguém daria atenção, ou ninguém daria crédito. Uma pessoa que todos iriam dizer o seguinte: essa aí não tem jeito. Mas o Senhor transformou, o Senhor resgatou, o Senhor a chamou pelo nome, e disse: você é propriedade minha. Assim como foi feito com Raabe, Deus fez contigo e quer fazer com outras pessoas nessa noite. O Senhor quer mostrar a graça dele, a graça redentora do sangue carmesim. O Novo Testamento reforça essa verdade. Em Tiago 2,13 diz sobre a misericórdia, triunfa sobre o juízo. Aqui em 2 Pedro 3,9 diz: Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento, ao arrependimento. Mesmo no calendário da destruição, Deus mostra a sua justiça, mas também não anula a sua compaixão. Irmãos, quantos de nós, eu digo todos, merecíamos então somente o juízo de Deus, mas Ele entrou com a sua graça, com a sua compaixão, Ele sabe exatamente as nossas limitações, então em amor Ele exerce a compaixão. E posso dizer que essa compaixão é encontrada perfeitamente e abundantemente na cruz de Cristo. Ali o juízo contra o pecado e a graça para o pecador.
convergem em um único ato de redenção. O juízo cai sobre Cristo, mas a graça sobre o pecador vem sobre nós. Algumas aplicações. Primeiro, ninguém está fora do alcance da graça. Você pode pensar que a sua vida não tem jeito, você pode pensar que o seu pecado não tem perdão, mas eu quero dizer uma coisa: você está errado. E essa palavra não está baseada num argumento meu, mas no que a Bíblia diz. Raabe era estrangeira, prostituta, mas foi acolhida no povo de Deus. O Evangelho transforma, ele não faz uma pequena mudança, ele não faz algo linear ou parte disso, não, ele faz de forma completa, ele transforma, ele liberta, ele salva, porque Deus é o Deus da história, Deus é o Deus que muda a nossa história. Segundo, a fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Eu disse, lembra? Que a fé não é preguiçosa de manhã, a fé está conjugando com atitudes. Posso dizer que Raabe não apenas creu, ela arriscou sua vida ao proteger os espias. Você sabe que alguém disse que se aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Quem não perder a sua vida por amor de Cristo, não ganhará. O Evangelho é assim, é morrer para viver. Cristo morreu para que pudéssemos ter vida. O Senhor nos convida a morrer para esse mundo e a viver para Ele. Terceiro, a salvação nos insere em uma nova família. Raabe não apenas sobreviveu, mas ela passou a habitar em Israel e fazer parte da linhagem messiânica. Eu sei que algumas indagações, elas surgem diante de uma decisão, e existe uma decisão muito, mas muito importante que o ser humano precisa tomar, é do seu conhecimento, do seu entendimento, que existe um Deus que quer nos salvar, e esse Deus exige a nossa vida. Por quê, pastor? Porque um dia Ele a comprou lá na cruz do Calvário, e uma pergunta surge: eu tenho que abandonar os meus amigos, eu não estou falando que você tem que abandonar os seus amigos, mas você precisa abandonar os pecados, que determinam algumas amizades, e em relação a isto, o Senhor te convida a viver numa nova família. A igreja é uma família, perfeita? Longe de ser, porque nós somos imperfeitos, mas não existe família perfeita, mas o Senhor te dá uma nova família, por isso que nós nos chamamos de irmãos. Quarto, finalmente, a graça brilha mais intensamente em meio ao juízo, assim como a cruz revela a justiça e também o amor de Deus, isso ao mesmo tempo. Jericó revela juízo e misericórdia simultaneamente. Juízo para aqueles que não queriam saber de Deus. Vocês lembram? Havia ali uma nação idólatra, que tinha ofendido a Deus com a sua vida, mas ao mesmo tempo, tinha ali uma mulher chamada Raabe, que creu naquilo que foi dito acerca de Deus. O meu desejo é que você creia no que a Bíblia diz acerca de Deus. Em síntese, em meio à destruição de Jericó, Deus levanta uma história de redenção, e Deus quer levantar uma história de redenção na sua vida. Raabe é o testemunho vivo de que fé em Deus transforma destinos. Passados são superados, e Ele insere pessoas improváveis numa nova história, numa história de salvação. O cordão escarlate que salvou a sua casa é o prenúncio do sangue de Cristo que salva a nossa alma.
não saia daqui sem tomar pelo menos 2 atitudes. Você que já entregou a sua vida a Cristo, consagre essa vida ao Senhor. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, mesmo que você não perceba, Ele já está de braços abertos a te receber. Mesmo que você não veja, Ele está esperando por você, porque o passo inicial não foi seu, sempre será de Deus. O filho, ele é pródigo, mas o pai permanece de braços abertos. O filho abandona, em determinado momento reconhece. Nosso desejo, a nossa oração, que você reconheça esse Deus Todo-Poderoso, porque o Pai continua te esperando de braços abertos. Você pode fechar os seus olhos. E de alguma maneira, Deus falou ao seu coração. Você que já é pertencente ao corpo de Cristo, ore a Deus consagrando a sua vida. Peça ao Senhor que o Senhor venha estar perdoando o seu pecado, porque Ele deseja perdoar. Consagre o seu dia a dia, peça forças ao Senhor. E se você está aqui nesta noite, se encontra longe de Deus, eu encorajo que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você não precisa vir aqui à frente, você não precisa levantar o seu braço, mas você pode e deve fazer uma oração aí onde você está, com palavras sinceras e rápidas. Diga ao Senhor: eu entrego a Ti a minha vida, Senhor Jesus. Se você fez esta oração, uma coisa só eu te peço: nos procure depois do culto, e assim, através da igreja, te ajudar nesta caminhada. Estarei orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por sua bondade. Obrigado pelo seu sustento. Obrigado pelo seu cuidado. Ó Deus, o que seria de nós se não fosse a sua intervenção? Não permita que o nosso coração esqueça disto. Se o abatimento ou a falta de fé surgirem como um grande muro à nossa frente, que esta palavra de reconhecimento do seu favor venha derrubá-los. Ó Deus, nós não temos palavras para te agradecer, não temos palavras para reconhecer plenamente o que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, porque o teu ato de entrega, a tua cruz, a tua vida sobre nós, mudou a nossa existência. Louvado e bendito seja o Senhor. Toma, Deus, se porventura nesta noite tenhamos pessoas entregando as suas vidas, sela esse coração com teu Espírito Santo, e que junto como igreja venhamos ajudá-los nesta caminhada. Nós oramos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.